Olhar o mundo numa perspectiva missionária, eis a nossa rúbrica semanal. Espero que o nosso espectador esteja a gostar destes testemunhos que vão passando e certamente vão tocando o coração de cada um. Porque o importante destes testemunhos não é tanto aquilo que se fala, mas aquilo que vem do coração e que transparece na alegria destas pessoas que têm passado por aqui, uma alegria contagiante certamente. E é bom que esta alegria também contagie o nosso espectador que nos segue. Hoje vamos ter mais uma jovem connosco de 25 anos, a Helena Carvalho Ferreira, que é uma leiga missionária, ligada aos missionários do Espírito Santo, concretamente ao voluntariado missionário, e que acaba de vir de uma experiência de um ano de Moçambique. Helena, bem-vinda ao nosso programa e, antes de mais, parabéns por essa ousadia, essa determinação em deixar Portugal e terminar uma jovem recém-formada, licenciada, e que dedicou um ano para partir em missão. Quer-nos contar um pouco como é que nasceu este bicho missionário dentro do seu coração? Sim, então a parte missionária da Igreja é a que faz sentido para todos nós, qualquer um de nós deve ser missionário, cá ou fora, mas eu sempre quis ter uma experiência missionária fora, ir para fora. Não é? Então, eu conhecia as Irmãs Missionárias do Espírito Santo, que trabalham na minha paróquia, em Fraião, e também o Seminário do Espírito Santo. E então fui falar com a irmã, que era responsável pelos voluntários, ela explicou-me, eu comecei uma formação e a partir daí tudo fez sentido e eu senti que encontrei o meu projeto, que era o voluntariado missionário espiritano. E pronto, comecei a formação e a partir daí pronto, fez tudo sentido e depois parti em missão. Antes de partir, evidentemente, qualquer missionário ou missionário tem que fazer uma preparação. Claro. Porque parece que é tudo novo, é tudo novidade e há muitas questões que batem no nosso coração. Sim. Como é que vai ser, como é que não vai ser, vou-me adaptar bem, vou-me enculturar bem. Essa preparação foi pacífica para si? Foi importante? Foi muito importante. Pacífica nem por isso. Tem muitas oscilações. Há momentos em que tinha a certeza que queria ir e havia momentos em que tinha a certeza que não queria ir, que aquilo não é para mim. Nós fazemos uma formação que é espiritual e também prática, não é? Com temas práticos, não é? Que nos vão dar jeito em missão. Então eu fiz a formação e fez tudo sentido. Havia momentos em que eu não queria ir porque eu ouvia os testemunhos de que as pessoas às vezes lá viviam e eu pensei, eu não tenho calibre para isto. Porque eu tenho muito medo de bichos e então quando uma pessoa vai para esses países, naturalmente a maior parte das vezes são africanos, há muitos bichos e eu tinha muito medo. Mas depois tudo o resto fala muito mais alto que essas questões que acabam por ser muito pequeninas. Tudo o resto, tudo o que é espiritual, não é? Porque nós vamos como missionários, não vamos só como voluntários, e tudo o que uma pessoa vai fazer, os projetos que nos apresentam, as perspectivas que nos apresentam, ultrapassa todas as outras coisas que são muito pequeninas. Uma pergunta mais pessoal, se me é permitido fazer, claro, sem ser atrevido. Para além da sua vontade pessoal, pôde contar com o apoio de mais quem? Assim, particularmente, quem é que a apoiou do fundo do coração para dizer, vai, que estamos contigo? Eu fiz muito secretismo na parte da formação, não é? Que é mais ou menos um ano de formação. Eu fiz muito secretismo, contei a uma das minhas melhores amigas e ela disse, tens a certeza que queres ir um ano? Olha, que isso é muito tempo. Eu disse, sim, eu nunca tinha tido nenhuma experiência missionária, foi a primeira, não é? Eu disse, sim, quero ir um ano porque faz mais sentido para mim assim. E ela disse, vai, fazes bem, sair daqui, abre-nos os horizontes, abre-nos as perspectivas. Depois, na parte da família, já não contei tanto com esse apoio, porque é mais difícil para a família, porque não tem a perspectiva jovem, não é? De vai, parte, descobre. A ousadia. A ousadia e têm todas as preocupações que pais e que irmãos têm, naturalmente. Portanto, não ficaram tão felizes com a ideia, mas o meu principal apoio foi essa minha amiga, que se chama Rita, que me apoiou muito e que sempre disse, mesmo lá, foi um grande apoio. E porquê Moçambique?
Eu, quando falei com a irmã, eu não especifiquei lugar. Eu disse, eu vou para onde vocês precisarem. Depois eles estiveram a avaliar os projetos e o que acharam que fazia sentido para mim foi Moçambique. E então o ano 2017 foi um ano decisivo para a sua vida, para a sua caminhada como jovem. Então partiu em 2017, no início, não é? Foi um ano completo, para Moçambique, para uma missão mais concreta, a missão de Itaucula, onde estão os missionários do Espírito Santo. Foi bem acolhida, gostou do primeiro embate. Conte-nos como é que foi chegar assim a uma terra tão diferente. Claro que a língua oficial é o português, mas eu sei para onde foi, é outra língua. Conte-nos um pouco esse embate cultural. Eu nunca tinha saído da Europa, portanto, já mudar de continente já foi um choque, não é? Quando cheguei a Nampula, que é a cidade, não gostei. E eu pensei, o que é que eu fiz à minha vida? Mas depois, quando cheguei a Toculo, onde efetivamente eu trabalhei durante um ano, onde está a equipa missionária, que é incrível, eu senti-me em casa. Eu disse, não, era mesmo isto. No primeiro dia, no primeiro momento, o ar que se respira, a forma, não sei, eu senti-me imediatamente em casa e imediatamente pronta para começar a minha missão. Quando ia à cidade é que eu não gostava muito, é muita confusão, é muito lixo, é coisas que nós aqui não estamos habituados. Claro, as grandes cidades em África é sempre aquela confusão, aquela azáfama disto e daquilo, e evidentemente que as missões do interior respira-se outro ar. Depois dessa adaptação, depois de um bom acolhimento dos missionários do Espírito Santo e toda essa equipa que lá trabalhava, como é que começou depois a sua vida lá? O seu dia-a-dia? Eu sei que lá levanta-se muito cedo, é como em Cabo Verde. Sim, não lhe sim. gostou? Nada. Porque lá, por exemplo, eu levantava às 5h20, mais ou menos. Mas lá já é de dia. Só isso, uma pessoa já não sente aquela coisa de estou-me a levantar tão cedo, não é? Depois também está muito calor, o melhor é levantar. E depois porque fazia sentido assim. Lá trabalha-se de manhã. E se não se trabalhar de manhã, não rende o dia. Então uma pessoa tem que se levantar cedo, trabalhar, fazer as coisas todas, principalmente de manhã. E, portanto, não me gostava nada levantar e habituar. O ritmo da missão foi uma coisa que eu consegui adaptar muito bem e que eu gostava mesmo muito. É assim um ritmo que nós temos tempo para fazer tudo, mas não fazemos nada com pressa. É uma coisa assim muito calma, muito saborosa, uma pessoa vai saboreando cada momento, cada minuto, porque é uma coisa que faz sentido. Parece que foi pensada para fazer sentido. A adaptação à alimentação, não teve saudade do McDonald's e essas coisas que existem aqui na nossa Europa, na nossa juventude, que está muito e gosta de sair e comer com os amigos. Foi difícil também a adaptação à alimentação. Assim, uma boa francesinha durante um ano faz sempre falta, não é? Mas não, porque é como eu disse, tudo o resto, isso fica tão supérfluo lá no meio, que tudo o resto, tudo o que uma pessoa faz, que vive, é a prioridade. E isso estava tão bom que uma pessoa acaba por se esquecer que não bebeu um fino um ano inteiro ou que não comeu uma francesinha. Não, eu adaptei-me muito bem à alimentação. Em casa era normal, pois às vezes fora é que comemos aquela comida mais tradicional, mas é secundário. A inserção na vida comunitária também, nos momentos de oração, nos momentos de avaliação, de reuniões, de trabalho, sentiu-se também em paz com todas essas dimensões? Sim, a dimensão espiritual para mim foi intensa. Porque eu cheguei a rezar todos os dias de manhã, às 6 da manhã, fogo, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Uma pessoa habitua-se e quando às vezes, pronto, dava uma preguiça, já não me sabia bem o dia. Uma pessoa faz sentido. E no final terminar com a missa, todos os dias, uma missa alegre, animada, faz sentido. Habituei-me também muito bem, mas foi um desafio, principalmente no início. Sei que nesse ano fez muita coisa, se calhar não dá para aqui a gente falar de tudo, não. Mas resume-nos um pouco como é que foi a tua adaptação no sentido ao trabalho. Aquilo que fizeste, aquilo que mais te custou e, por outro lado, também foi mais gratificante para ti. O que mais me custou é o ritmo de trabalho deles. Eles têm um ritmo muito próprio, que é, vamos com calma. Não se faz hoje, faz-se amanhã e tudo com muita calma. E aqui não, nós vivemos sempre com aquele stress de temos que fazer agora, temos de estar a fazer agora, temos de estar sempre a trabalhar, muito rápido, muito... Lá há muita calma, sem stress. Isso no início fez-me confusão, porque se têm as coisas para fazer, façam as coisas, porque é que não fazem agora? Fazemos daqui um bocado. E no início isso custou-me um bocadinho, mas depois de me habituar, isso foi maravilhoso. Porque uma aprendizagem também. Exatamente, há tempo para tudo, para que viver tudo com tanta pressa. Se conseguimos fazer as coisas mais devagar, com mais calma, porque é que vamos estar a fazer tudo com aquele stress que é desnecessário?
Então isso foi as duas coisas. No início era o mau e depois acabou por se tornar no maravilhoso. E aquilo que gostou logo à primeira? Da felicidade. Eles são tão felizes. E nós temos uma ideia pré-concebida de felicidade que lá não se adequa. Quer ter riquezas, quer ter uma televisão, quer ter um telemóvel bom. Lá não. Lá eles são felizes, porque são felizes. É impossível nós passarmos na rua, num bairro, e não haver alguém a cumprimentar-nos, a falar, feliz, com alegria, dizer, bom dia, toda a gente sabe o nosso nome. É uma coisa impressionante, que aqui não acontece. A alegria. São muito felizes. Com pouco. É aquilo que nós costumamos dizer, não é? Às vezes com demasiado pouco. Com demasiado pouco. De todas as atividades que fez, pode-nos resumir um pouco o que era o seu dia-a-dia, o que fazia como voluntária missionária? Então, eu tinha, a nível da educação, eu estava responsável pela biblioteca, gerir as coisas da biblioteca, o funcionamento normal, não é? A logística, e depois eu dava aulas de apoio aos alunos da secundária de manhã e aos alunos da escola primária de tarde, que, infelizmente, em Moçambique não são só de apoio, mas também são aulas de aprendizagem, não é? Eles iam muitas vezes para lá aprender a matéria que já deviam trazer da escola e eu só devia ajudar. Pronto, e esse foi o meu trabalho a nível social, era esse. Depois tinha também a pastoral, eu fiquei com os jovens, porque lá a igreja é dividida por ministérios, eu fiquei com os jovens e com a comunicação social. E pronto, a nível de jovens, um grupo de jovens aqui normal, não é? Mas lá com um funcionamento diferente, mas as atividades são mais ou menos as mesmas. E a comunicação social era, às vezes, levar as notícias que não chegam lá de outra maneira e chegariam lá com o Ministério da Comunicação Social. Dessas todas, qual é que você mais gostou de estar e fazer e, sobretudo, talvez fazer com? Porque é uma aprendizagem que a gente também tem, quem passa em África, não é fazer por fazer, mas tentar fazer com e envolver as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, porque eu disse-lhes muitas vezes, vocês são o futuro. E se eles tiverem essa consciência, se calhar eles são o motor de desenvolvimento do sítio onde estão. Não é? E pode fazer a diferença aí, porque eles são o futuro. E se eles tiverem essa consciência, talvez se desenvolvam nesse sentido. Mas eu adoro crianças e eu de tarde trabalhava com os meninos da escola primária. E é muito engraçado porque eles só falam macua. E eu não percebia nada de macua, que é a língua que se fala lá em Itoculo. E eu não percebia nada, e então às vezes era um desafio. Como é que eu vou ensinar as letras a alguém que não sabe falar português? Não é? E a aprendizagem é toda em português. Mas acabou por ser muito bom para mim, porque aprendi o pouco macua que sei, aprendi com os meus meninos da escola e depois aprendemos outras formas de comunicar, outras formas de trocar conhecimento e alguns aprenderam algumas coisas, outros ainda têm muito para aprender. Então, o grande desafio sempre é a aprendizagem da língua local, para uma questão de proximidade e também de acolhimento. Queres falar um pouquinho em macua? Ui, não! Um bocadinho, só para o nosso telespectador Pronto, então eu vou dizer o que é que eu... Só para o nosso telespectador que nos está a seguir com atenção, de como é que de verdade o missionário ou a missionária tem que fazer este redobrado esforço, porque não é fácil chegar a uma cultura diferente, dimensões completamente diferentes das nossas, e a inserção é também evangelização. Fala-nos um pouquinho, só para o nosso espectador perceber que é diferente do português. Sim, então vou dizer a frase que eu mais dizia lá, é Mianin Kinsuela Lavula Macua, que é eu não sei falar macua. Então depois eles já não faziam perguntas. Já não faziam mais perguntas. Sim. Mas falavam na mesma, eles, porque depois nós dizemos qualquer coisa em macua e eles, então estás a dizer que não sabes, mas estás a falar. E então continuam a falar em macua e uma pessoa depois vai apanhando. E uma coisa muito bonita que aproveito para dizer da igreja lá é que são os únicos que se preocupam em terem documentos escritos na língua das pessoas. A igreja. A igreja. E isso é um cuidado que mais ninguém tem, porque nós estamos próximos do povo, é o nosso objetivo. E a forma mais fácil de nos aproximarmos é aprendendo a língua deles. Então os documentos escritos, a maior parte deles que são escritos, são todos da igreja. Eu tenho cristã, pronto. Tenho esse testemunho, porque o Padre Raul acaba-me de enviar um pequeno livrinho de orações em macua, para ser impresso cá e para ser enviado para Moçambique, para as pessoas terem, digamos, o livro do bolso de orações. Sim. Para que, de facto, a comunicação do Evangelho seja mais fácil. E mais direta. E mais direta. E talvez mais profícua, mais profunda. Mais profunda, exatamente. Vai diretamente ao coração. Claro. Voltando ao assunto igreja. Esteve em Portugal, conhece o norte de Portugal,
talvez Braga seja um bocadinho diferente do resto de Portugal. É uma zona mais cristã, pelo menos Muitas mais religiosa Sim. e com grandes tradições religiosas. A dimensão de igreja em África, e concretamente a que viveu, é completamente diferente da nossa. Completamente. Diga em que é que você acha que temos que aprender com a igreja moçambicana. A coisa que eu mais gosto neles é a alegria, mais uma vez. Ninguém vai para a igreja a pensar, 45 minutos e nós estamos aqui. Não, as pessoas estão com tempo e estão a saborear cada momento. E estão com muita alegria, sempre palmas, as músicas, a forma de dançar, a alegria, principalmente. E depois também, nós aqui, por exemplo, estou a falar com um padre, não damos muito valor. E lá a igreja funciona muitas vezes sem padres, porque uma paróquia tem 79 comunidades, num domingo nenhum padre, nem 3, nem 4, nem 5, conseguem ir a todas as comunidades. Estamos a falar de uma dimensão geográfica grande, uma paróquia. E acho que as pessoas aqui não dão esse valor, que às vezes ter uma celebração, uma Eucaristia, não é? É muito diferente. E ter lá alguém que está a falar, que está a comunicar bem, é muito diferente. Essa experiência missionária de Moçambique vai conseguir agora mexer um bocadinho com a sua vida cotidiana na igreja local da qual você faz parte? Vai conseguir? Grande questão. Tem que conseguir, porque a igreja que eu estou inserida falta-lhe ainda muito de espírito missionário. E, portanto, vamos ter que mudar isso aí. Vamos ter que inserir aí. E qual vai ser a receita? Como assim? A receita para que as nossas comunidades locais em Portugal tenham mais espírito missionário, porque isso é uma constatação que nós fazemos em todo lado. Aqui a igreja em Portugal está muito fechada em si própria, as pessoas fecham-se muito no cotidiano deles e não há aquela alegria, como disse, aquela espontaneidade de tentarmos viver a fé com alegria. E talvez é essa grande aprendizagem que nós temos que fazer. E se recordarmos as belas palavras do Papa Francisco, ele está a insistir nisso. Exatamente. Não consegue imaginar um cristão que não seja alegre, que não seja missionário. Como transformar isto aqui? Eu acho que o problema aqui, que também aconteceu um bocadinho lá, é que eles acham que os missionários são os padres, as irmãs e quem sai do país. Não é? Agora, se calhar, se forem perguntar lá na minha freguesia, eu já sou missionária, mas antes disso, se calhar, não era. E acho que é aí que está o problema. Nós temos que ser todos missionários, principalmente no sítio onde estamos. E às vezes não só tanto com palavras, com catequeses, mas na própria vida demonstrarmos isso. E às vezes é tão simples como o amor ao próximo. É isso que está a faltar na sociedade atual aqui. Que é isso que agora ao voltar me faz confusão. Como é que nós somos capazes de ser tão maus uns com os outros? Somos mais desenvolvidos, temos mais conhecimento científico, mas esquecemos do essencial, que é o amor ao próximo, que é estar próximo de quem está a sofrer. E quantas vezes vamos na rua e ignoramos o sofrimento dos outros? Ou do nosso familiar, às vezes mesmo em casa, porque estamos chateados, porque o dia nos correu mal, ignoramos o sofrimento de alguém. E isso não é ser missionário. Nem aqui, nem em África. É a lição de Moçambique, quer dizer, ater-nos ao essencial, àquilo que é fundamental na nossa vida cristã. Eu sei que teve um projeto lá, um projeto inovador, de crowdfunding intitulado Água é Vida. Pode-nos explicar um pouquinho este projeto e até, quem sabe, os nossos telespectadores que nos estão a ouvir possam também aderir a este projeto. Sim, o projeto terminou, agora estamos na fase da construção, felizmente, e foi exatamente isso. Foi desde o início. O meu pequeno almoço, eu tomava o pequeno almoço numa janela onde via crianças que andam numa escola primária a irem buscar baldes de água às 7 da manhã. Não é só um, não são dois, são muitos baldes de água. E eu pensei, eu nunca tive que passar por isto. E depois, a dimensão de prioridades, como é que as prioridades estão definidas na nossa vida. Aqui uma prioridade, sei lá, uma casa com Wi-Fi, uma casa com uma televisão, o Wi-Fi já tem que estar em todo lado, nas ruas, em todo lado. É uma necessidade básica agora, internet. E lá eles não têm acesso a uma necessidade tão básica como água. Água. E lá faz tanto calor, às vezes está tanto calor, eu tenho tanto que beber água e eles não têm água. Como é que isto ainda acontece hoje em dia? Isso fez muita confusão. E depois, quando íamos nos encontros nas regiões, nessa comunidade em específico onde vamos construir a fontanária, as pessoas andavam 3 horas para ir buscar um balde de água. Quer dizer, e depois, às vezes, era 3 horas para chegar a um rio, não era uma fontanária. Estão a chegar ao rio e claro que aquilo tem doenças, mas eu não tenho coragem de lhes dizer andem mais 2 horas para apanharem numa fontanária. E depois chegam a casa,
às vezes chegam à fontanária, como serve uma grande dimensão, não é, geográfica, não conseguem apanhar água, porque começa a escurecer e eles têm que voltar para casa. Fazem 3 horas e voltam para casa com os baldes vazios. Estamos no século XXI, isto para mim já não fazia sentido. E então foi a junção dessas duas coisas, foi ao pequeno almoço ter sempre que assistir a crianças a irem buscar água e depois ter que perceber que há pessoas que andam 3 horas a pé para ir buscar um balde de água, que tem que servir para tomar banho, para cozinhar, para comer, para beber. Mais uma vez, cá estão as diferenças. Em Moçambique, a falta de água. Em Portugal, o desperdício de água. Muitas vezes nós fazemos. Desperdício de recursos, tudo, sim. Helena, e agora? Depois de virem? Agora é a parte chata, não é? Agora uma pessoa tem que se habituar, primeiro ao ritmo de cá, porque é preciso um tempo de adaptação, porque é muito diferente. Ao frio, porque está muito frio aqui. E depois, agora é a próxima fase, que é efetivamente arranjar trabalho na minha área, para continuar um percurso que é o esperado de qualquer jovem na minha idade, que é trabalhar, ter rendimentos. E à frente, quem sabe, ir noutro projeto. E agora com outra motivação, certamente, suplementar. Com outras prioridades na vida, acho eu. Com outras prioridades, claramente. Estamos a terminar o nosso programa, como vê, o tempo passa depressa. O que é que queria dizer aos jovens de hoje, à nossa Igreja em Portugal, à nossa juventude? Vamos ter um sino sobre os jovens, a Igreja está a refletir sobre os jovens, toda a gente está preocupada com os jovens. Mas a Helena acaba de ter uma experiência interessantíssima. O que é que gostaria de passar como testemunha à nossa juventude? Primeiro que têm que viver os sonhos deles. Mesmo que tenham medo de bichos, o sonho é para seguir, sem qualquer dúvida. Temos que deixar de querer estar sempre na nossa zona de conforto, porque o que nos faz crescer é sair da nossa zona de conforto. É sair daquilo que conhecemos e conhecer outras culturas e outras perspectivas. E depois é isso, é aprender a olhar para quem está próximo de nós. Nós não podemos ser jovens e continuarmos a ignorar o que se está a passar no mundo, porque nós somos o futuro. E se nós continuarmos a deixar que esta indiferença cresça, a tendência é para piorar e a perspectiva não é animadora. Portanto, nós como jovens temos a obrigação de acolher e de ajudar quem sofre. Acima de tudo, quem está a sofrer. Há pouco tempo celebramos o Dia Internacional do Obrigado. Helena, obrigado por este testemunho fabuloso aqui aos nossos espectadores. E lá em casa, como veem, olhar o mundo a partir de Moçambique, a partir de uma jovem que quer transmitir uma experiência de vida alicerçada nesta dimensão missionária. Siga-nos atentamente, que vamos continuar nos nossos programas a ter estes belos testemunhos que nos ajudam a perceber que a nossa Igreja não é só esta que conhecemos, mas esta Igreja Universal. Caro espectador, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima.